A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui para trazer algumas porções da Palavra de Deus para a edificação da sua vida espiritual. Uma delas é Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, que diz assim, olha: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Corroborando a isso, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3 diz assim: Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Qual é a missão do povo de Deus? Ensinar a palavra do Senhor. O Senhor Jesus disse que deveríamos pregar o Evangelho e ensinar as nações a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem mandado. A igreja de hoje, ela está muito preocupada em ensinar ao mundo como comemorar o carnaval. Algumas igrejas vão sair agora nesses dias em blocos para ensinar ao mundo como comemorar o carnaval. É um absurdo a igreja que se diz Igreja de Cristo ensinar ao mundo como festejar as suas festas pagãs. A igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para ensinar todas as coisas que o Senhor havia nos ensinado. O Senhor, Ele nos ensinou a prática de festa pagã. O Senhor, na sua palavra, nos ensina a praticarmos e a ensinarmos o mundo como devemos e como se deve festejar festas pagãs. Você encontra isso na sua Bíblia? Talvez você possa encontrar isso no púlpito da sua igreja, nos ensinamentos do seu pastor, que diz que a igreja tem que ir para o carnaval, sair em blocos e ensinar o mundo como se divertir, como fazer uma danceteria, como praticar o carnaval, como celebrar as festas populares. E a igreja se coloca como um instrumento de modelo para o mundo e quer ensinar ao mundo como o mundo deve realizar suas próprias festas. Festas que são do mundo, festas que são oriundas do próprio mundo, de inspiração do mundo e inspiração maligna. Esse período em que o mundo se reúne para extravasar a sua cobiça, a sua concupiscência, orgias, nudismo, bebedeiras. A igreja, ela sai em blocos para ensinar o mundo. Pasmem, que absurdo! A igreja está preocupada em ensinar o mundo como festejar a sua própria festa. E eu quero trazer para você, irmão, a lembrança, a palavra de Deus, a você que teve uma experiência real, genuína de arrependimento, que não é essa a missão da igreja. Não é essa a função da igreja. A função da igreja é ensinar as nações a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem mandado. E o que é que o Senhor nos tem mandado? Está na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, lá no capítulo 3, ele diz que nós somos a carta de Cristo para o mundo. A carta de Cristo. O Senhor Jesus falando através das suas testemunhas para o mundo. E qual é a mensagem de Cristo para o mundo? Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem de Cristo para o mundo é que o mundo se arrependa dos seus pecados
A mensagem de Cristo para o mundo é que o mundo venha se arrepender, se converter, que o pecador ele venha para Cristo enquanto é tempo, porque a sua eternidade está comprometida. A mensagem de Cristo é para que o homem se volte para Deus, se submeta à palavra do Senhor e não venha querer adequar a palavra de Deus às suas práticas mundanas. Não venha adequar a palavra do Senhor às suas concupiscências. Em poucas palavras, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que tem aí observado o quanto a igreja ela está descendo ladeira aí, o quanto a igreja ela tem descido as partes mais baixas da degradação moral, de tantos escândalos, de tantas coisas que estão acontecendo que faz dessa igreja a grande meretriz dos últimos dias. É essa igreja que está preocupada em ensinar o mundo como festejar sua festa pagã. Não é a igreja de Cristo, é a grande meretriz. A verdadeira igreja de Cristo, ela está envolvida na palavra do Senhor. A verdadeira igreja de Cristo, ela é zelosa pela palavra de Deus. Ela ama a palavra de Deus e ela não tem nenhum interesse em adequar a palavra do Senhor aos hábitos tradicionais do mundo, aos hábitos mundanos. E eu quero convidar você a fazer essa reflexão. Não é mesmo, Magda? É exatamente isso, irmãos. Nós somos a carta escrita de Cristo. E podemos ver um exemplo aqui da palavra do Senhor que se encontra em Romanos capítulo 12, no versículo 2, que diz assim, ó: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se pararmos para meditar neste versículo, irmãos, nós vamos entender e compreender que o que as igrejas de hoje fazem, indo para a rua com blocos, dizendo que estão anunciando Cristo, imitando o que o mundo faz, está totalmente em desacordo com o que diz a palavra. A palavra diz: não vos conformeis com este mundo. Qual é a base dessa festa? É uma festa de maldição, que afronta a Deus, que ofende o nome do Senhor, onde as pessoas saem seminuas pelas ruas, né? A base é toda mundana. Como pode o povo de Deus dizer que vai imitar essa prática mundana? É uma festa do mundo, dizendo que vai anunciar Cristo. A Bíblia diz aqui: não vos conformeis com este mundo, conforme o mundo. Então você diz que vai pregar o evangelho imitando o mundo, o que o mundo faz. Está totalmente desacordo com o que a palavra de Deus nos ensina. E ele diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O crente, ele, a partir do momento em que ele aceita Jesus como Salvador, ele é transformado no seu interior. Então, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos transformados pelo entendimento da palavra de Deus. A pessoa entende que ela é uma nova criatura. A partir daí, ela vai receber a palavra de Deus como regra de conduta, de prática, de fé. E como posso eu dizer que sou um cristão se eu quero imitar o mundo? Da mesma forma, hoje, os cantores que dizem que são
adoradores louvam a Deus, pegam ritmos mundanos, ritmo de rock, de pagode, de funk, toda aquela maldição, aquela muamba dos ritmos mundanos, e colocam na letra o nome de Deus, dizendo que está adorando e louvando a Deus. Aí a gente pergunta, é vontade de Deus que o homem haja dessa forma? Aqui está dizendo, você precisa ser transformado pela renovação do vosso entendimento. O que vai te dar entendimento do que agrada a Deus, do que é bom e agradável, o que é a vontade de Deus, vai ser a palavra. Você que tem que se moldar ao que a Bíblia diz. De forma alguma, o crente pode querer imitar as práticas do mundo, seja ela qual for, seja festa, seja conduta, seja comportamento, seja vestimenta, seja o que for, e dizer que assim ela está agradando a Deus. A transformação é no seu interior. E a própria transformação no interior do crente vai externar. Ele vai ser diferente. E ele tem que ser diferente de tudo que o mundo faz e que o mundo pratica. Nós não podemos ser imitadores. A Bíblia diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu faço uma pergunta para você que nesses dias vai com a sua igreja, com o seu pastor, para a rua, em blocos, pulando. Eu faço a pergunta a você, Jesus e os seus discípulos fariam isso? Olha para a igreja de Atos dos Apóstolos, olha para o ministério de Jesus, a forma como ele pregava, a forma como ele se comportava no meio dos ímpios, dos pagãos, de que forma ele pregava o evangelho, era totalmente diferente. Ele era luz, ele é luz, ele anunciava a palavra, ele mostrava para o homem que ele tinha que se arrepender, que aquelas práticas aonde ele estava vivendo, aquelas práticas, ele tinha que se arrepender daquilo e abandonar aquilo. Abandonar o pecado, abandonar a imundície, abandonar tudo que o mundo faz, a corrupção do mundo. Mas hoje as igrejas e os pastores vão para as ruas nesses dias de carnaval com seus blocos dizendo que estão pregando o evangelho. De forma alguma, porque de maneira nenhuma as pessoas vão a Cristo através dessa prática. De maneira nenhuma alguém vai chegar ao arrependimento e a se render a Cristo por ver um monte de gente em blocos, pulando, cantando louvores que tem apenas a letra falando de Deus, mas ritmos acelerados não são louvores a Deus. Então, a gente deixa essa palavra para que sirva de reflexão. Estamos vivendo num tempo de muita apostasia e de muita falsificação. A gente pode perceber que as pessoas vão para a igreja, mas não vemos a transformação que a palavra está falando aqui. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque o verdadeiro evangelho de Cristo, que é o evangelho do arrependimento dos pecados, de uma nova vida em Cristo, do novo nascimento, não está sendo anunciado como deve ser anunciado. E as pessoas simplesmente saem do mundo e vêm para a igreja querendo fazer as mesmas coisas, só que usando o nome de Deus. Só modificam. É rock, mas eu vou colocar na letra a palavra Deus. É funk, é o mesmo ritmo, mas eu vou botar a palavra Deus. Isso não é conversão genuína. Isso não é novo nascimento. Porque o nascido de novo, ele não aceita as coisas que o mundo oferece. Ele não aceita
essa falsificação que muitos pastores estão pregando hoje. Você vem do mundo, mas aqui você vai fazer as mesmas coisas, só que você vai usar o nome de Deus. Isso aí é o evangelho anátema. Esse é o evangelho que o apóstolo Paulo disse, que mesmo que descesse um anjo do céu e anunciasse um outro evangelho, além daquele que eles tinham anunciado, seja anátema. É o evangelho das facilidades, é o evangelho do entretenimento. Vem pra cá, que aqui também vai ter carnaval, vai ter festa junina, vai ter danceteria, vai ter show, vai ter divertimento. Esse não é o evangelho de Jesus, esse é o evangelho anátema. Fica então, irmãos, essa mensagem para reflexão, porque o povo de Deus precisa se levantar e combater contra essa falsificação que nós vemos nos dias de hoje nas igrejas. A paz do Senhor Jesus.